Graça e paz, queridos. Quantos estão felizes por estar aqui nesse primeiro dia de congresso? Que bom ver tanta gente amada da minha cidade, da região, Brodowski. Quantas cidades nós temos aqui? Deixa eu ver. São Paulo. Quem é de São Paulo? Vai bem, faz um barulhão aí, vai. São Paulo. Vai, gente. São Paulo, vai lá. Somos em 1.500 pessoas nesse congresso. Isso aqui é fé, meu irmão. Quem é de Brodowski? Tem alguém de Brodowski aqui? Que vergonha, tanta gente de Brodowski. Ribeirão Preto. Seus metidos, né? Morro Agudo. Olímpia. Quem mais? Hã? Jurucê. São Pedro. Isso, valente Davi. Hã? Campinas. Espera aí, Campinas de novo. Vai, Campinas. Quem mais? Bahia. Glória a Deus, Bahia. Um abraço no nosso pastor Carlinho, está ligado aí conosco. Quem mais? Mais alguma cidade? Hã? Peru. Aleluia. Peru. Tem mais alguém aí? Glória a Deus. Antes de ministrar, por favor, abram comigo o livro de Atos. Nós vamos fazer uma oração baseada neste versículo. Quem crê que a graça do Senhor é melhor que a vida? Fala amém comigo, né? A graça do Senhor é melhor do que a vida. É verdade. Não sei porquê, antes desse... Eu estava sentado ali e eu contei rapidamente. O ano passado, eu tomei 1.400 e poucas picadas no ano. 3 vezes insulina por dia, às vezes 4 vezes, mas eu contei mais ou menos 1.400 picadas de agulha somente o ano passado. Mas a graça do Senhor é melhor que a vida. Aqui estou com 60 e... Decidam, gente, quanto eu tenho? 66, vou fazer 67. Eu estou bem, não estou, gente? Por 60. Estou bem ou não estou? Não estou acabadinho assim, que nem o Kelso, o Jefferson, né? Está por aí. Então, amados, a graça do Senhor é melhor do que a nossa vida, mas eu quero dizer, antes dessa ministração, simples palavra que Deus colocou no meu coração, que em cada fase da nossa vida, em cada idade, Deus tem algo novo do céu preparado para nós. Cada encontro da igreja local, cada encontro da MG, Deus tem algo preparado para nós. E Deus tem algo preparado para você nesses dias que você nunca recebeu na história da sua vida cristã. Quem crê, diga amém comigo. Nunca houve um dia como esse. Nunca houve. Então, Deus tem algo reservado de uma maneira gloriosa para você nesses dias. Sua vida é uma coisa, antes dessa conferência e depois dessa conferência.
Como que eu sei disso? Atos capítulo 2. Versículo 1. Diga comigo, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está em mim, mas Ele está sobre mim. E a glória do Senhor vai vir com poder, com amor, com alegria, com revelação sobre a minha vida. Aleluia. Atos 2, versículo 1. Ao cumprir seu dia de Pentecostes, talvez hoje à noite vai ser o dia do seu Pentecoste. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, tal como nós estamos aqui, e de repente, sem esperar, veio do céu. Quem crê que os céus têm reservado coisas boas para nós? Veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Fala comigo, cada um. Lembra-te de mim, Senhor. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso aconteceu há 33 anos, no ano 33. Mas, irmãos, ouçam isso. No mesmo capítulo, no versículo 39. No mesmo capítulo, que aconteceu ali em Atos 2. Aqui está. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. É o nosso caso. Isto é, para todos quanto o Senhor chamar. Fala glória a Deus comigo. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Pousou sobre eles línguas como de fogo. Nós como pentecostais estamos cansados de saber sobre isso. Mas quando foi a última vez que o fogo desceu sobre a tua vida? Sabemos. Quando foi que o vento de glória soprou sobre a sua vida? Nós vamos orar, irmãos. Feche teus olhos, esqueça tudo que tem que ser esquecido agora. A promessa é para nós, amados, queridos, preciosos. A promessa é para nós. Por favor, não olhe para nada agora. Só você e o Espírito Santo. Pai, obrigado, Senhor, por esse louvor maravilhoso que nós tivemos. Tudo tem o seu tempo, Pai, mas nós afirmamos de todo o nosso coração, tanto na nossa teologia, mas também na nossa prática de vida. Cremos no continuismo dos dons, cremos que o Espírito Santo que desceu lá naquele cenáculo, Ele é o mesmo hoje, e Ele nos afirma que essa promessa é para nós hoje. Então nós queremos te pedir, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o fogo do Senhor queime os nossos corações nesses dias. Senhor amado, nós clamamos ao trono da graça, que o fogo do teu Espírito, que foi enviado e nunca apagou, Senhor, a igreja passou por séculos dos séculos, mas
o fogo do Espírito, mas o Espírito veio naquele dia e nunca mais voltou. Ele está aqui. Ore para que esse irmão que está ao seu lado, esta irmã, seja cheio da glória de Deus. Que o fogo desça sobre nós, que o fogo desça. Vamos, irmão, faça a oração mais dedicada que você já fez na vida por esse querido irmão e irmã que está do seu lado. Peça que o Senhor desça sobre a vida dele com fogo. Peça que o Espírito Santo renove a sua força, renove o seu físico, renove a sua unção, renove o seu chamado. Vamos. Pai, nós te adoramos. Eles estavam juntos naquele dia de Pentecoste. Eles estavam juntos, unidos, com um só propósito. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o mesmo. Então, meu Deus, renova-nos. Renova-nos, Senhor. Nós não queremos ser mecânicos nas nossas orações, nas nossas ministrações. Não queremos, nós queremos algo novo do Senhor para as nossas vidas, igrejas, famílias. Não pare de orar até que você perceba que esse fogo está descendo. Que flua esses rios. Flua, Senhor, um rio de glória aqui, Senhor, dessa igreja, e vá para os quatro cantos desta cidade, desta região, dessa nação. As trevas cobrem a terra. Nós estamos vendo guerras, corrupções, confusões, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti, ó igreja, aparece a glória do Senhor. Glória para manifestar o amor, a bondade, a alegria, a fé, o socorro, a palavra profética de Deus. Santo és o teu nome, santo és o teu nome, voz profética, nós queremos te ouvir. Atento às visões do Espírito, irmão, atento às visões do Espírito, atento ao que o Senhor coloca no teu coração, atenta. Meu Deus, em nome de Jesus, anjos de glória estão sendo enviados para quebrar cadeias de vidas que você está orando, que está longe, mas você vai dar testemunho. Meu Deus, santo és o teu nome, quebra cadeias, tenham elas o nome que tiverem, Pai. Bendito é o teu nome por esse fogo glorioso, por esse fogo de amor que arde o nosso coração, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, santo és o teu nome. Deus te trouxe aqui nessa conferência, nesses dias, para renovar as suas forças, te dar visões novas, porque a caminhada é gloriosa ainda. Aleluia, aplauda o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Poder sentar. Glória a Deus. Aleluia. Nós conseguimos aquela imagem, Bruno. Queria mostrar isso aos irmãos. Depois passamos a imagem, se conseguimos, ok. Irmãos queridos, preste atenção, o amor pela igreja do Senhor, o propósito da MG, o propósito da sua família. Talvez em alguns minutos
só por alguns minutos, me perdoe. Eu preciso ser didático para compreendermos em que tempo nós estamos no relógio de Deus. Quem quer compreender o tempo de Deus, levante as suas mãos. É tão importante compreendermos a importância da igreja, a importância, nós cantamos em um momento aqui do louvor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quem ama a igreja? Levante a sua mão. Você ama a igreja? Jesus deu a vida pela igreja. Eu estava numa reunião essa semana, numa empresa, onde tinha algumas pessoas que nós evangelizamos, batizamos, e algumas até discipulamos, só que essas pessoas não vêm mais à igreja. Que dor, pelo menos no nosso coração, de ver aquelas pessoas, uma situação ali, foi 41 dias de jejum, orando por uma restauração de uma situação tão complicada, que não tenho liberdade de compartilhar, e agora aquelas pessoas não vêm mais à igreja. E eu disse àquelas pessoas numa reunião, estavam todas lá, umas 8 pessoas, 5 famílias, e eu disse, a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. E quando nós lemos esse texto, nós relacionamos, preste atenção no que eu vou te falar agora, porque tem muita gente hoje que não ama, dizem que amam Jesus, mas não amam mais a igreja. Não entendo. Mas tem muita gente assim, que perdeu o amor pela igreja. Perdeu o amor pela igreja. Eu disse àquelas pessoas, quando o escritor de Hebreus, o Espírito Santo, falou esse texto, ele não estava falando de um lugar físico. Ele não estava falando de um lugar físico. Não estava falando de uma denominação, porque não havia nenhuma denominação, não havia nenhum prédio escrito igreja, não havia. Então quando ele diz, Hebreus, não devemos deixar de congregar, ele estava falando de vidas que amavam Jesus, que amavam o testemunho do Senhor, aonde todos havia abundante graça, mas eles amavam estar juntos, diz Paulo, toda semana, e alguns todos os dias, mas não havia denominação, não havia nenhum prédio escrito igreja. Quem morava em Jerusalém se reunia no pátio dos judeus, mas eles amavam a igreja, estar juntos, amavam a igreja. Amados, preste atenção numa coisa, a igreja de Jesus é a coisa mais bela depois de Jesus, é a coisa mais bela que veio a existir nesse mundo. Você perdeu a oportunidade de um amém. Amém, gente? É verdade. É verdade. Ouça, veja essa ilustração aí, por favor. Essa ilustração, tipologicamente, significa a igreja. Olhe para essa arca. Bom, cadê a arca? A arca sumiu, foi arrebatada. Olhe para essa arca. Deixe que eu leia isso para você. A terra estava corrompida,
E Deus disse a Noé: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com bedume por dentro e por fora. Farás desse modo. E aqui Deus manda fazer uma arca. E diz a Bíblia, diz o Senhor a Noé: entra na arca tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio dessa geração. E aí eles entram na arca, que foi feita no modelo de Deus. E essa arca tem um significado glorioso, porque nós só estamos aqui hoje, porque através de Noé e da sua família começou uma nova humanidade. Uma nova humanidade começa a partir dessa arca. Agora imagine o dilúvio infernal, morte, quantas pessoas morreram, quanto desespero, quanto sofrimento. Não temos noção. Fizeram um filme aí, A Arca, terrível, péssimo, não sei quem assistiu, não tem nada a ver com a realidade. Passou no cinema, levou muita gente, não tem nada a ver com a realidade. O fato é que esta arca significava a glória de Deus da humanidade, porque houve desespero, sofrimento, morte. Mas quem estava dentro da arca? Que glória! Que glória! Que glória! Eles foram guardados de uma maneira maravilhosa. Essa arca no Antigo Testamento significa uma figura profética da igreja. Por quê? O que a igreja tem para oferecer, você não vai conseguir em nenhum lugar do mundo. Ei! O que a igreja tem para oferecer, você não vai conseguir em nenhum lugar do mundo. Irmãos, me perdoe, não tem igreja virtual. Nós usamos as redes sociais, mas o amor não é virtual. O sangue de Jesus não é virtual. O diabo não é virtual. Nós amamos a igreja porque amamos estar juntos, porque aqui dentro acontece o que não acontece em nenhum lugar do mundo. E o que estava acontecendo dentro da arca era algo glorioso. Imaginou o que passava pela cabeça deles? Meu sobrinho, meu primo, meu vizinho, nessa altura já morreram, mas nós estamos aqui dentro, debaixo da arca, debaixo do modelo de Deus. Que alegria foi estar dentro daquela arca. É verdade, havia um mau cheiro ali. Imaginou? 40 dias, cocô de animal, cheiro de macaco, de muita coisa. Mas eu preferia estar naquela arca do que lá fora. Quem ama estar na igreja, diga amém comigo. Pois é. Nós fizemos semana passada 23 anos de igreja local em São Paulo, mas a igreja tem 2000 anos. Não estou nem aí com esse nome, Comunidade Cristã para Todos os Povos. Essa é uma identidade daquilo que Deus colocou no nosso coração, uma identidade. Mas a igreja de Jesus, aos olhos de Deus, não tem nome. A Bíblia diz assim, vós sois a luz do mundo. Quando você está chegando numa cidade, ou de carro, ou de avião, você não vê a marca das luzes,
mas você vê as luzes brilhando na cidade. Quando o Senhor olha para Ribeirão Preto, para Campinas, para o Brasil, para as nações, Ele vê lá, nesse mundo tenebroso, luzeiros maravilhosos, que é a igreja, e somos cada um de nós. Nesse mundo tenebroso, tem gente brilhando no meio das trevas. Ei, tem gente brilhando no meio das trevas. Diga ao seu irmão, tem gente brilhando no meio das trevas, irmão. Tem gente brilhando no meio das trevas. Tem gente brilhando no meio das trevas. Parece que estamos vivendo esse tempo aqui, gente, ó. Parece que estamos vivendo esse tempo. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente a glória do Senhor. Esse é um retrato atual do mundo em que a eclésia, no mundo em que a igreja está inserido. Estamos vivendo uma tempestade do inferno, em todos os sentidos. Se você pensa na Ásia, está lá. A China a qualquer momento ataca Taiwan. O Japão se prepara de uma maneira urgente, guerras. Ontem eu acordei com a mensagem às 4 horas da manhã. Nossa missionária sustentada, ajudamos a sustentar a Cristiane lá, naquele país, na Ucrânia. E ela disse: bispo, deixa eu te mostrar que a cidade está sendo atacada. Pedaços de mísseis caindo perto da nossa casa. Mas ela diz: obrigado, Senhor, porque eu tenho oportunidade de consolar esse povo, de estar com ele, mesmo sentindo dores, com medo. Ela falou: obrigado, Senhor, eu estou dentro da tua perfeita vontade. Que coisa linda ouvir isso, porque no meio de guerras, de corrupção, de doenças, de tudo, está a noiva gloriosa de Jesus. E você é bem-aventurado em estar dentro da arca de Deus. Que tremendo foi o que a arca fez no Antigo Testamento, naquele período da história. Mas, gente amada, Efésios capítulo 5, eu quero mostrar algo que você já sabe. Por favor, coloca aquela outra imagem do navio. É o outro retrato da igreja. Efésios 5, versículo 7. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Diga amém comigo. O que está escrito, gente? O Senhor projetou, Ele teve um sonho e Ele pagou um alto preço. 3 dias no ventre da terra. Aí Ele ressuscita e a partir dali Ele tem para si uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. No coração de Jesus, para apresentar a si, no coração de Jesus, que às vezes não é a realidade local, mas vai ser o que Ele quer em cada cidade, talvez em cada bairro, em cada nação, apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Fala glória a Deus. O que está escrito aqui tem que queimar no nosso coração. Não pode ser motivo apenas de uma pregação, de um amém, de uma glória, de um glória a Deus. Tem que ser a nossa vida.
Temos que sonhar, temos que trabalhar, temos que jejuar, temos que pagar um preço, como a Fran disse, em ofertar, em tudo. Deus conta conosco para ter uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Ele conta contigo. Diga ao seu irmão, Ele conta contigo para que isso se torne uma realidade. Diga isso, por favor. Ô gente amada, preste atenção no que você está ouvindo. Quando o Senhor projetou a igreja, no Antigo Testamento é a figura da arca. Agora veja essa figura, por favor. Veja essa figura. Eu não sei quem conhece, alguns amigos conhecidos já fizeram viagem nesse navio, Logos. Quem já ouviu falar disso? Levante a sua mão. Quem já ouviu falar? Pouquíssimos de nós. Mas esse navio tem ido para 80 nações do mundo. 80 nações do mundo. Navegando em águas. No momento agora está lá na Ásia. É um navio com 400 missionários, que tem várias áreas servindo as nações. Nosso amigo Edson Queiroz, que já partiu, trabalhou conosco na Bíblia Missionária de Estudo, ficou 2 anos dentro desse navio. Mas esse navio significa a Igreja de Jesus, que começou a navegar nas águas do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Fala glória a Deus comigo. Este navio significa a Igreja de Jesus, que sai de Jerusalém no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes estavam 14 nações reunidas em Jerusalém. Deus de Israel. Muitas nações ali não eram nações com nenhum vínculo com o Israel natural, mas eles amavam, eram prosélitos, e eles estavam ali para celebrar a festa de Pentecoste. Eles não aguardavam o que ia acontecer com eles, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eles não sabiam. Deus os trouxe para Jerusalém. O Senhor disse: eu vou pegar vocês, eu vou encher vocês com o Espírito Santo. Vocês pensam que vão celebrar o Pentecoste? Vocês vão participar da primeira conferência missionária da história da igreja. Estava ali, gente, 14 nações, e o Espírito veio. O resultado daquele dia é você, sou eu. O resultado daquele dia é você e sou eu. Então o Evangelho começa com 14 nações. Ali, o navio de Deus começa a navegar, até chegar a nós. Pois bem, faz-se justo não quero ser cansativo, mas faz-se justo. Eu sou um apaixonado pela história do cristianismo, do Pentecoste até hoje. Faço questão de rapidamente te mostrar como foi que o Evangelho, do ano 33 até nesse exato momento, chegou até nós. O navio de Deus começa a navegar nas águas do Espírito, e Deus tem um propósito glorioso para esse navio. Escute-me. Eu estive na Índia, e para falar a verdade, eu estive no bairro onde Tomé, aquele que negou Jesus, foi morto
pelos hindus. Estive lá no bairro onde Tomé, aquele que negou Jesus, depois se tornou um apóstolo. O barco de Deus chega no ano 52 na Índia. Como Deus tem trabalhado com essa Índia. Mas glória a Deus, Deus está fazendo coisas gloriosas na Índia. Só nós aqui, a MG, só nós, mas tem centenas de missões. Só nós aqui temos 60 igrejas domésticas, apesar da perseguição na Índia. Antes da pandemia tínhamos 300, mas ainda hoje nós temos 60 igrejas e eles têm falado: bispo, vem para cá, temos mais de 100 irmãos para ser batizados, mais de 100 irmãos. Mas no ano 52 o cristianismo chega, o navio de Deus chega na Índia. Agora eu vou correr. No ano 80, a Tunísia e a atual França recebe os primeiros missionários. No ano 150, o Marrocos recebe o Evangelho. O navio de Deus chega no ano 170 na Áustria. No ano 200 é a vez da Bélgica e da Suíça receber o navio de Deus. No ano 300, 10% da população mundial é cristã. No ano 320, a Etiópia recebe os primeiros missionários. Quem pode dar glória a Deus aí? No ano 397, os primeiros missionários chegam na Escócia. No ano 432, é a vez do navio chegar na atual Holanda. No ano 560, a Escócia recebe pela primeira vez o Evangelho. No ano 600, Andorra recebe o Evangelho. No ano 596, Agostinho chega na Inglaterra com o Evangelho. No ano 700, é a hora da Irlanda receber o Evangelho pela primeira vez. No ano 680, a Bíblia a primeira vez é traduzido para o árabe. No ano 740, é a vez da Irlanda. No ano 826, é a vez da Dinamarca. No ano 900, a princesa Olga da Rússia se converte, levando centenas de convertidos. No ano 987, Vladimir é batizado príncipe da Rússia. No ano 1000, o Evangelho chega na Groenlândia. No ano 1200, o Evangelho chega no norte da África. No ano 1368, o Evangelho chega na China. No ano 1400, é a vez da Mauritânia receber o navio de Deus. No ano 1512, Lutero abraça o Evangelho da Graça e dá início à reforma. No ano 1555, Calvino explode a doutrina calvinista e chega no ano 1555 os primeiros missionários calvinistas vindo da França para o Brasil. Sim, em 1526 o Evangelho já estava chegando aqui. No ano 1644, John Eliot evangeliza os índios da Nova Inglaterra, que ia dar luz aos Estados Unidos da América. No ano de 1700, o conde Zinzefort dá início à maior plataforma de missionários moráveis, aonde John Wesley se converte. No ano de 1735, John Wesley chega aos índios da Geórgia, lá nos Estados Unidos. No ano de 1800, nasce a Sociedade Bíblica. No ano de 1910, o Evangelho Pentecostal chega no Brasil, lá em Belém. E hoje nós somos a nação que tem mais pessoas batizadas no Espírito Santo no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo. Agora ouça, irmãos, por favor. O navio de Deus, começando de Jerusalém, ele atravessou tempestades da Idade Média, morte, muitas lutas, heresias, enfrentou literalmente o inferno, e algumas nações também enfrenta. Mas Jesus disse: as portas do inferno, as portas do inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Não vão prevalecer.
no exato momento, de 50 anos para cá, Deus deu um nocaute bem forte na China, porque em 1959, o ano que eu nasci, Mao Tse-tung disse: eu vou acabar com o evangelho na China. Lembro porque o ano que eu nasci, lembro da história, li sobre a história. Matou milhares de cristãos, muitos saíram fugindo, destruiu igrejas, queimou bíblias. O comunismo prevaleceu. Hoje, se tu duvidas de mim, pega o Google, pega Portas Abertas, Voz dos Mártires, pesquise. A China hoje tem a maior igreja do mundo, com quase 300 milhões de cristãos. Um expert em missões da Ásia falou esses dias que basicamente em todas as igrejas, em todas as cidades da China, a igreja está se reunindo. Mao Tse-tung foi embora, o comunismo de fachada está aí, mas a igreja está ali dentro. O navio de Deus está a todo vapor na China. Fala glória a Deus comigo. Está a todo vapor. Ninguém pode com a igreja, nem leões e não sei o que lá. Agora ouça-me, o poder da igreja. Nós estávamos em Israel esses dias atrás. 2 horas depois, que saímos de Israel, estourou a guerra. Estava eu, minha esposa, um grupo de 50 irmãos, 6 pessoas de São Paulo. 2 horas depois, Estados Unidos e Israel atacam o Irã. Agora ouça, irmãos, o que está acontecendo com a igreja de Jesus. Bem, naturalmente, e é verdade, os iatolás estão oprimindo aquele país. O povo está sofrendo, mas nos últimos 8 anos, no Irã, 20 mil mesquitas fecharam. Eles dizem que tem 1 milhão de cristãos reunindo toda semana no Irã. Você me ouviu? 20 mil mesquitas fecharam nos últimos anos, e semanalmente tem mais de 1 milhão de cristãos reunidos no Irã. O que está acontecendo, tanto na China como no Irã, através da igreja gloriosa, eles estão enviando missionários para o mundo inteiro. Não há competição para esse projeto glorioso de Jesus, chamado a igreja do Deus vivo. Não há. Olhe para nós aqui, uma pequena expressão do corpo de Cristo. Olhe para nós, uma pequena expressão do corpo de Cristo. Quarta-feira, estamos indo para a África. Mas, gente, ouça-me, por favor, o que a igreja faz? Eu quero que você se apaixone pela igreja. Porque o que é mais importante na igreja não é a missão. O que é mais importante é, Deus enviou a igreja para o mundo para levantar em cada nação adoradores do Cordeiro. O propósito da missão é levantar em cada nação adoradores do Cordeiro. Não há missão sem adoração. O Pai procura, diz a Bíblia, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso ele só encontra na igreja. Fala glória a Deus comigo. É verdade. Para isso nasceu a igreja. Para levantar não só em Israel, em cada nação do mundo. Agora pasme. O Evangelho está mais presente nas nações atuais do mundo do que nações filiadas à ONU. Nem todas as nações do mundo estão filiadas à ONU, mas o Evangelho está em todas as nações do mundo. Fala glória a Deus comigo.
Porque o Evangelho é o poder de Deus da salvação. O Evangelho é o poder de Deus da salvação. Só o Evangelho faz isso, gente. Ó, preste atenção. Um pai chega para mim lá em São Paulo. O pai e a irmã dele. Chegam dois. Por favor, ajuda o meu filho. Ele está roubando. Está com 2,38. Os amigos dele estão no PCC. Muitos estão presos. No sofrimento. Ajuda o meu filho. Eu falei, tá bom, traz teu filho aí. E eu olhei para aquele cara, perdão se ele estiver ouvindo, acho que não. Eu falei, um cara meio arrogante, meio estranho, chegou assim. E o pai dele e a tia falou da história dele. Aí eu disse assim, olha, Deus pode te ajudar, te tirar desse mundo aí que você está indo, tá? Estamos aqui para te ajudar. Tá bom, tá. Não deu muito crédito não, uma arrogância. Passou, não sei, um mês, 15 dias, não sei ao certo. Aparece ele sozinho lá na igreja. Ele fala assim, pastor, você pode me ajudar? Eu quero sair dessa vida e dessa outra vida, tal. Pronto, peguei, levei para a clínica de recuperação, não tinha dinheiro, movimentou, levou, pronto. Voltou da clínica. E ficou lá na igreja, ficou firme na igreja. Falei, que bom. Ele quer ser batizado, batizamos ele. E ficou firme o menino. Espero que ele continue firme até o resto da vida. Mas ficou firme o menino, né? Falei, que bom. E ficou lá na igreja. Minha família vai saber, e alguns vão saber quem que é. Aí um dia, a minha filha, aquela que eu ajudei, lutamos por ela, pagar os estudos. Oh Senhor, prepara um homem de Deus, um homem assim, e um homem inteligente, um homem próspero. Não, assim, prepara um homem de caráter, tal, tá bom. Minha filha chega para mim e fala, pai, oi filha, 16 anos se eu não me engano, eu estou apaixonada por um rapaz aqui da igreja. Oh filha, que benção, jóia, quem que é? É o Tiagão. Eu falei, Jesus amado. É o tal elemento. Resultado, Tiago é o meu genro, 2 netas maravilhosas. É o que o Evangelho faz. É o que o Evangelho faz. É o que o Evangelho faz. Ô gente, a igreja tem algo para oferecer. Não é só uma questão de missões, de treinar, de capacitar missionários. Aqui dentro, famílias são restauradas, viciados são libertos, oprimidos do diabo são libertos, são completamente livres. Aqui acontecem projetos de ajudar os órfãos, as viúvas. A igreja faz mais pela África hoje do que os governos africanos. Se tirasse as ONGs da Somália, Moçambique, Etiópia, Tanzânia, se tirasse as ONGs que servem esses países, eu não sei o que seria. Mas a igreja está lá, sendo pai e mãe de órfãos, cuidando das viúvas, restaurando nações. Quem pode glorificar Deus? Irmãos, quero concluir com isso, mas pelo amor de Deus, novamente, vá aos pés da cruz, veja o preço de sangue que foi pago para ter uma igreja gloriosa, sem mácula, uma igreja que resplandece o amor, não só uma igreja que tem boca. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quando você olha para esse corpo aqui, ó, bonitão, cara, você é bonito demais, né? Quando você olha para esse corpo, você não vê só voz, é um corpo que tem mãos que abraçam, que tem pés que caminham, que tem estômago, que tem coração. Tem muita coisa aqui dentro que vocês não estão vendo. A igreja tem que ter coração. Quem tem
dentro do seu coração Cristo Jesus, a esperança da glória. Ô gente, mas a igreja tem que ter mãos. A igreja tem que ter mãos na cidade. Ela tem que ter mãos que abraçam aqueles que ninguém quer abraçar. A igreja tem que ter visibilidade. As pessoas têm que olhar e ver, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por isso que nasceu Iluminando Vidas, para ter mãos. É por isso que muitas coisas, furamos um poço agora na África, de 40 dias para cá, numa região, que as mulheres andam 2 a 3 horas para buscar água para beber. Através da MG, através de alguns amigos, o poço está lá, porque Jesus disse: tive sede e me deste de beber. Estava com fome, estava com fome e me deste de comer. Estava preso, foste ver-me. A igreja, através do Espírito Santo, nas águas do Espírito Santo, ela não tem concorrência. Diga amém comigo. Não tem concorrência. Não tem. As igrejas da sua cidade, outros nomes que pensam diferente, não são os teus concorrentes, pelo amor de Deus. Cura o teu coração. Nós louvamos a Deus por cada igreja genuína em cada cidade, nação, tribo. Louvamos a Deus, porque o navio de Deus continua percorrendo as nações, para nos levar ao porto desejado. Estamos dentro desse navio glorioso. Aqui dentro crianças são cuidadas, dentro do navio. Aqui dentro louvor. Aqui dentro famílias. Aqui dentro tanta coisa linda acontece. Mas irmãos queridos, aquelas portas, há uma geração lá fora que te espera, que me espera. As nações te esperam. Esse é um tempo glorioso para a igreja de Jesus Cristo. Você crê nisso? Você vê a igreja no congresso hoje? Não estou dando nome. Ou você vê a igreja no congresso? O ministro, eu conheço o pastor dele, lá em São Paulo, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, um ministro com testemunho de Jesus. E quantos? Deus vai levantar, está levantando a sua igreja nos bairros, na educação, na política, na economia, porque ela tem para oferecer o que ninguém tem. Diga amém comigo. Fiquem em pé, apaixonados pela igreja. Fiquem em pé, apaixonados pela igreja. Eu amo, apesar de dores, de lutas, por dentro e por fora, sou um apaixonado pela igreja. Porque o que Deus confiou nessa dispensa, Ele não confiou em ninguém desse mundo. Ela é a multiforme graça de Deus. Irmão, se você percebe que você precisa de mais amor por Jesus e pela igreja, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se der para ter todo mundo, eu quero pedir que o Senhor renove o nosso amor pela igreja, para servirmos a Ele de todo o nosso coração, força e entendimento, e demonstrar o seu amor a todos e por todos os meios possíveis. Se você quer o seu amor renovado pela igreja, em nome de Jesus, saia do seu lugar. Nós vamos orar juntos aqui. Vamos orar por cada igreja aqui representada. Vamos orar para que o Senhor venha de uma maneira gloriosa, trazendo o avivamento em cada igreja local, despertando missionários na sua igreja. Creia, eu não imaginava que eu estaria
em 19 nações, levando o Evangelho, profetizando. Mas Deus, você vai te dar uma unção dobrada em nome de Jesus. Cheia para amassar. Comece a orar agora. Se os teus pastores estão aqui, ore por eles. Se não estão, lembra deles em nome de Jesus. Mas ore com amor pela igreja em nome de Jesus. Que ela seja visitada com a glória do Senhor. A igreja é o navio de Deus, vencendo tempestades, dando um abrigo, salvando os que estão na perdição do pecado, os que estão naufragando nas opressões. A igreja, ela tem a direção do Espírito Santo. Santo és o teu nome, Senhor. Isso, pode chegar mais para cá. Pastores, vamos orar com esses amados. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar com esses amados, pastores e pastoras. Por favor, se você quer receber mais amor pela sua igreja, pelo seu pastor, pela missão da igreja, venha em nome de Jesus. Nós queremos orar para que o Senhor nos batize com esse batismo de amor pela igreja do Senhor Jesus. Aleluia, ela é gloriosa aos olhos do Pai. Aleluia, aleluia. Vamos orar com eles enquanto nós adoramos ao Senhor. Ah, Senhor, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome pelo grande preço que o Senhor pagou para ter para si igreja gloriosa, sem mancha. Ó Senhor, por favor, sem ruga, tira da minha vida, tira de cada igreja aqui toda ruga, não nos deixe envelhecer espiritualmente, renova-nos. Oh Senhor amado, santo é teu nome, santo és o teu nome. Senhor, a igreja é a maior agência missionária que existe. Obrigado por esses países, Escócia, África, Senhor amado, Índia, Nepal, Tanzânia, África do Sul, recentemente Peru. Obrigado por esses países, ó Deus. Turquia, obrigado, Senhor. Obrigado porque é através da igreja, através do amor, ó Senhor, estamos indo com o teu navio para as nações. Ó, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Traz avivamento dentro do navio, traz avivamento dentro da igreja. Oh, fogo divino, fogo divino, fogo divino, vem em cada igreja aliançada com a MG, vem em cada igreja local. Fogo divino, vem em cada pastor, em cada cooperador, em cada obreiro, em cada dizimista. Fogo divino vem, vem, Senhor. Lembramos dos irmãos que estão distantes, como lá da Bahia, como no Cariri, como lá, Senhor amado, Senhor, em Porteria, em Araxá, no Amazonas. Ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, somos Deus, somos Deus, somos Deus, somos Deus, somos Deus. Precisamos da tua graça, precisamos do teu amor. Oh, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. Renova, renova, isso. Espírito Santo de amor. Oh Jesus, oh Jesus, vem com a tua glória, vem com a tua glória sobre a tua noiva, vem com a tua glória, vem com a tua glória. Renova, renova, amor, amor profundo pelos irmãos, pela palavra, pela missão, amor profundo. Oh, igreja vencedora, esse é o tempo do Senhor. Igreja vencedora, que venham, porque aqui há pão, aqui há misericórdia, há
meu Deus, alarga a nossa visão para a nossa cidade, para o Brasil, para as nações. Alarga a nossa visão, alarga o nosso coração. Jesus amado, que evangelho poderoso, que destruiu o império romano se dobrou, o comunismo na China se dobrou, os ayatolás se dobraram no Irã. Agora resta o grande avivamento global, antes que venha o Senhor, sopra sobre o Brasil, América Latina, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, África. Sopra sobre esse mundo, meu Deus. Sopra com a tua glória, através do discipulado, do treinamento, dos projetos sociais, de homens levantados em cada setor da sociedade. Jesus, nós te amamos, cabeça da igreja. Oh, tu és santo. Se você ama Jesus e ama a igreja, por 3 minutos aplauda o Cordeiro. Aplauda o Cordeiro por 3 minutos. Igreja gloriosa. Oh, nós te amamos, porque o Senhor deixou a igreja. Santo és o teu nome, Senhor. Santo és o teu nome. Santo és o teu nome. Oh, fogo da glória de Deus. Santo és o teu nome. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos terminar esse culto abraçando a igreja. Vamos, dê um abraço glorioso no seu irmão. Vamos, abraça essa igreja gloriosa. Oh, dê a sua vida, não só por Jesus, mas também pela igreja. Aleluia, aleluia. Que bom que estamos juntos como igreja gloriosa do Senhor. Aleluia.